vamos para a última pergunta, que eu sei que estou te alugando aqui muito tempo já. Tem muita. Se deixar, a gente fica aí, né? A gente fica falando sobre tudo. E Tricotando aqui. a Lilian perguntou se é verdade que o antibiótico estraga os dentes. Esse é um dos cresci com esse grandes mito. mitos. Eu cresci com Esse é um dos grandes mitos, né? A gente ouve muito ainda na clínica. Ele tá com cárie, ele tem o dente podre porque ele tomou muito antibiótico na infância, desde que nasceu ele teve. E aí os pais às vezes relatam alguma situação que a criança teve. O antibiótico, a medicação não causa cárie, né? O antibiótico, o remédio, ele não causa cárie. Mas o que a gente tem quando a criança toma antibiótico? O antibiótico é uma medicação, um xarope que tem açúcar. Então, assim, o açúcar do antibiótico é que vai causar a cárie. E a gente tem algumas situações. Se a criança está tomando antibiótico, ela já está com alguma infecção, ela já está incomodada, ela já está chorosa, ela já está difícil para comer, difícil para tudo, né? Porque a criança está doente. Então, é aquela fase que muitas vezes os pais evitam fazer qualquer coisa para a criança não ficar mais estressada ainda. Então, a gente junta uma medicação com muito açúcar, que a criança vai tomar aí de 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, né? Essa medicação. Numa fase que muitas vezes os pais acabam negligenciando a escovação, porque a criança chora quando escova o dente, porque a criança chora na hora do banho, a criança chora porque ela está doente. Muitas vezes essa medicação ela cai num horário perto de dormir, que a gente já não escova depois. E muitas vezes a gente troca, né? Se você tomar a medicação, você come um chocolate depois. Se você toma isso aqui, a mamãe te dá um Nescau, né? Então, a gente tem essa situação que pode favorecer, sim, a doença cárie. Mas não é porque a criança tomou o antibiótico. Então, isso é muito interessante a gente entender. A medicação não causa. O açúcar que está nesse antibiótico é que pode, sim, causar cárie. Então, quando a criança está tomando qualquer tipo de medicação, as medicações infantis, elas contêm açúcar. Então, a gente precisa, mesmo assim, cuidar da escovação, manter essa escovação, mesmo que a criança esteja incomodada, conversar com o odontopediatra, o que a gente pode fazer, usar uma pasta de dente com flúor, para a gente evitar com que depois da medicação a criança tenha alguma lesão de cárie, alguma mancha branca, porque às vezes a criança fica em ciclos, né? Às vezes eu tenho pacientes no consultório que estão no 3º ciclo de antibiótico, porque teve otite, depois teve infecção urinária, depois... Então a criança fica aquele mês todo doentinha, né? Então a gente precisa, mesmo assim, reforçar a escovação, pasta de dente com flúor, sempre antes de dormir, mesmo que ela esteja incomodada, a gente precisa manter essa escovação.